Você já deixou de receber atendimento médico em alguma clínica ou hospital porque de uma hora para outra a unidade não aceitou mais o seu plano de saúde? Creio que sim, né? Isso costuma, inclusive, acontecer frequentemente em todo o nosso país. Mas uma decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, pode dar mais flexibilidade a quem estiver insatisfeito com os planos de saúde. Inclusive, uma das alterações permite a portabilidade sem precisar cumprir a carência, no caso em que o cliente não esteja gostando do atendimento. O nosso gigante da notícia, Neto Mota, tem essas informações importantes se você acompanha aqui no Fenômeno. Neto. A Agência Nacional de Saúde Suplementar já aprovou as alterações, mas a resolução precisa sair ainda no Diário Oficial da União. A resolução está sendo aguardada porque, além das alterações, outros pontos devem mudar a respeito da portabilidade para os planos de saúde. O que influencia muitas vezes na contratação de determinado plano é justamente a sua rede hospitalar. Então, muitas vezes a pessoa mora próximo de determinado hospital que ela está habituada, ou juntamente com os seus familiares, a frequentar, e é isso que influencia muitas vezes a decisão dela. E às vezes acontece 6 meses após essa contratação, essa rede hospitalar não fazer parte mais daquela operadora. Então, nesses casos, a partir dessa mudança, quando passa a vigorar, o consumidor insatisfeito com essa alteração poderá fazer uma portabilidade para um outro plano sem cumprir as carências que são exigidas e permanecerão sendo exigidas, excetuando-se nessa situação. Além disso, isso passará a vigorar daqui a um período, ou seja, ainda será publicada a resolução normativa, como você bem destacou, no Diário Oficial da União, e somente 180 dias após essa publicação é que essas regras passarão a vigorar na prática. Tem mais alguma mudança de grande impacto que pode estar vindo aí também, doutor? Olha só, uma outra mudança bem interessante e importante, eu diria, é a questão da obrigatoriedade de comunicação dos beneficiários individualmente. Hoje, o que acontece é o que nós estávamos falando. Então, você só sabe que aquela rede não faz parte mais da operadora quando você vai buscar o serviço. Agora, não mais. Essa nova regra que foi aprovada determina que a operadora deverá comunicar individualmente todos os beneficiários que fazem parte da sua rede. E aí, por isso, aquele que estiver insatisfeito poderá tomar essa medida de portabilidade. Além disso, a ANS fará também uma aferição, um estudo do impacto dessa rede que está sendo substituída, vamos dizer assim, né? Então, ou seja, se ela estiver fazendo parte de um grupo que corresponda a 80% daquele atendimento que é feito naquela região, ela terá não só que substituir, bem como trazer uma nova rede que atenda a contento essa população, né, esses beneficiários. Além disso, a depender, poderá haver intervenção até da ANS no sentido de criar obstáculo nessa substituição, ou seja, fazer com que não haja exclusão daquela rede, a depender do caso concreto, mas isso é uma análise que será feita pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. O que é interessante de tudo isso é que traz um rigor maior, uma maior transparência, especialmente para os beneficiários, para o consumidor lá na ponta, e também algumas obrigações para as operadoras, para que elas não fiquem migrando a sua rede o tempo todo e impactando naturalmente o serviço lá na ponta. Doutor, e hoje essa portabilidade acontece de maneira tranquila ou tem muita judicialização por conta dos problemas? Não, veja só, a portabilidade ela acontece normalmente, não precisa, inclusive, Neto, nem de intermediário. O beneficiário que pretende muitas vezes migrar para um outro plano, ele faz isso diretamente em contato com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Não precisa recorrer àquelas corretoras, por exemplo. No próprio site da agência, por exemplo, qualquer beneficiário pode entrar lá, colocar suas informações correspondentes ao seu plano e a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar traz uma listagem de planos compatíveis com o seu para que você possa fazer essa portabilidade. Como é que funciona a regra? Você só pode migrar para um plano correspondente ao seu, equivalente ao seu economicamente ou inferior. Essa regra pretende fazer com que o consumidor também não só se beneficie, ou seja, ele fique num plano inferior e quando ele seja acometido por alguma patologia, ele migre para um plano superior. Então, esse é o intuito. Além disso, existem regrinhas de tempo, de lapso de tempo. Então, para fazer a portabilidade, o usuário tem que ter estado no plano atual pelo menos por 2 anos, para que ele possa fazer essa migração. Então, existe esse regramento, mas tudo isso é dirimido direto em contato com o próprio site da Agência Nacional de Saúde Suplementar ou ainda pelo 0800, se for o caso. Não precisa de intermediário para fazer portabilidade. Aqui do Farol, Neto Mota.